depois que o Flash desafia o Saitama para uma batalha. A regra era que se o Saitama acertasse o Flash ele venceria, e o tempo limite era de 30 minutos. Flash então fala que se o Saitama perdesse, ele iria virar o seu aprendiz e obedecê-lo, e o Saitama então pergunta que se caso ele vencesse, ele pararia com aquele papo de ser seu discípulo. O Flash fala que tá combinado, e quando ele fala pra começar, o Saitama desaparece e reaparece na sua frente, e o Flash desvia por muito pouco. Ele pensa consigo mesmo que o Saitama ataca sem estilo nenhum, então era meio difícil reagir, e a única opção que ele tinha é ir com tudo desde o começo, e ele dá a voadora do dragão, que é uma das suas técnicas. Então ele começa a dar vários golpes sem parar, e o Saitama tenta acertá-lo, mas o Flash desvia enquanto ataca, e os dois começam a trocar vários golpes sem parar. Mas em um momento, o Saitama aparece do lado dele, e estava prestes a dar um soco na cara do Flash, e por um momento, o Flash pensou na morte. Mas antes do soco atingi-lo, o Geno chama ele, e o Saitama para bem na hora. Os dois então saem correndo, e o Flash fala que parece que o Saitama não conseguiu acertá-lo, então por hora eles iriam parar. E bom, na cidade E, vemos vários monstros de nível demônio, e também heróis de rank A e B. Porém, esses heróis são rapidamente destruídos por esses monstros, e alguém de casaco aparece ali. Os monstros perguntam pra caso ele achava que não iria ser atacado, estando tão perto do combate, mas essa pessoa fala pra não se preocuparem com ele, pois ele só estava esperando um certo herói. E nesse momento, o Saitama e os Genos aparecem ali, e o Sonic fala que não acredita que isso realmente deu certo. Mas nesse momento, ele olha pro Flash, e o Flash parecia muito incomodado em vê-lo, e o Sonic pergunta do porquê o Saitama estava com esse cara. Os dois então começam a conversar ali, começando a ignorar os monstros, e os monstros ficam irritados com isso. Mas antes que a luta continuasse, aqueles dois caras que lutaram no Flash no arco da associação aparecem, falando pro Sonic que ele ia dar uma chance deles se juntarem para derrotar o Flash. O Flash fica surpreso, pois ele tinha partido os dois ao meio, e acreditava que eles tinham morrido. Sonic então pergunta como eles ousavam ainda pedir a sua ajuda, pois eles deram células de monstros estragada pra ele, mas eles falam que deram célula fresca. Porém, eles falam que tanto faz, vai ser igual da última vez que os dois estavam juntos. Nesse momento, os monstros irritados por serem ignorados começam a atacar ali o Saitama, mas antes que eles ataquem, o Flash corta todos eles, sem sequer eles chegarem perto dele. E depois disso, ele já corta aqueles dois caras ao meio em um único golpe, e o Sonic tinha atacado o Saitama, mas o Saitama tinha jogado ele pro subsolo. E aproveitando a brecha, aqueles dois caras já aproveitam pra fugir se regenerando, e o Saitama fala que já que não tem nada pra fazer, ele vai procurar o Manako, mas ele fala pros dois irem pra casa, pois ele já tava cansado desse papo de discípulo, de inimigo e de tudo isso.